Um feliz sábado a todos. Que alegria, que honra participar desse culto, o primeiro culto da igreja do Brooklyn nesse sábado. Participar dessas cerimônias que foram aqui efetuadas, de honra ao Ministério de Publicações, ao irmão Nelson. Eu quero agradecer também ao convite feito pelo pastor Laércio de estarmos juntos aqui neste sábado, o pastor Delmiro, a querida amiga Lilian. E eu quero agradecer a companhia do meu associado, o pastor Bruno, que está aqui conosco. E eu quero dizer a vocês que vocês são muito bem-vindos à casa de Deus na manhã deste sábado. Sintam-se em sua casa, as visitas que estão aqui, que todos se sintam aqui na presença de Deus, porque esse é o momento em que Deus vai falar ao nosso coração. E eu queria que você agora curvasse a sua fronte, para que nós pudéssemos então orar ao nosso Deus, para que Ele abra o nosso coração. Vamos orar. Deus eterno, aqui está a Tua igreja, preparada para ouvir a Tua voz. Este é o Teu momento, a Tua hora. Fala ao nosso coração pelo poder do Teu Divino Espírito. Abre o nosso entendimento e faça com que esta mensagem transforme a nossa vida e que atendamos o Teu convite e ao Teu desafio, em nome de Jesus, amém. Eu queria que o meu amigo do som colocasse na tela a mensagem desta manhã, que tem como título A Missão Profética da Igreja Adventista. Eu não sei se você sabia, mas de acordo com os estudos que foram feitos pelos maiores especialistas, não sei se está mudando isso aqui, pastor, me ajudem. Aí está, por favor. Veja lá. É assim, para baixo. Está ligado. Ok? De acordo com os estudos feitos pelos grandes especialistas na área de religião, existem catalogadas hoje nos livros de registros 10.800 religiões na face da terra. Se nós somarmos a este número, o número de seitas, nós vamos alcançar o número de 38.000 religiões e seitas na face da terra. Com base nesta informação, eu pergunto a vocês: é a igreja adventista do sétimo dia uma igreja a mais nesta lista de 38.000 religiões e seitas à face da terra? Ou será que existe algo nesta igreja da qual você e eu pertencemos, que nos diferencia, que nos distingue desse número, desse universo tão grande de religiões e seitas? Se eu chegasse a você nesta manhã, apenas com a Bíblia na minha mão, e perguntasse a você, imagine que eu não fosse um adventista, ou que alguém chegasse com a Bíblia na mão e não fosse um adventista, e perguntasse a você, por favor, prove que a tua igreja é a igreja verdadeira, só com a Bíblia na mão. Eu pergunto a você, quais os textos que você usaria para provar que a igreja adventista é a igreja verdadeira de Deus? Quais os capítulos da palavra de Deus que você usaria para provar que a igreja adventista é a igreja do povo remanescente de Deus? Mas imagine que eu chegasse aqui nesta manhã e fizesse uma outra pergunta. Qual é o aspecto que diferencia a igreja adventista dessas 38.000 religiões e seitas na terra? Qual seria a sua resposta? Alguns, quem sabe, poderiam dizer que é o sábado, o dia de guarda, o dia de adoração que foi separado por Deus lá no Éden. Outros poderiam dizer que é a interpretação da doutrina do santuário, que é uma interpretação distinta da igreja adventista. Alguns outros poderiam dizer que é o dom profético, através dos escritos, dos testemunhos de Ellen White. Mas outros ainda poderiam dizer, pastor, há uma outra coisa que nos distingue, é o nosso estilo de vida,
a obra de saúde, a nossa vestimenta, os nossos hábitos, nossos costumes, tudo isso poderia ser respondido por cada um de vocês. Mas eu quero dizer a todos vocês nesta manhã, em alto e bom som, que todas essas respostas que estão aí, alistadas nesse slide, estão corretas. Mas eu vou dizer uma coisa, a palavra de Deus também apresenta 3 características distintivas desta igreja. E esse será o objeto do nosso estudo na manhã deste sábado. Eu quero apresentar a vocês agora a primeira característica. A primeira característica nós encontramos em Apocalipse 10, onde podemos registrar as nossas raízes, a nossa origem histórica. A segunda característica é a nossa identidade profética em Apocalipse 12. E a última característica é a nossa mensagem e a nossa missão profética, conforme Apocalipse 14. Eu quero convidá-lo agora para que abra a sua Bíblia, todos vocês que têm a Bíblia, abre a sua Bíblia agora, nesse momento, abra a sua palavra. Deus vai falar ao nosso coração. Vamos todos ler a palavra de Deus nesse momento juntos, para que nós possamos ser abençoados por ela. Vamos então ao primeiro ponto, a primeira característica. A igreja adventista tem a sua raiz profética, a sua origem profética em Apocalipse 10. Vamos ler todos juntos. A palavra diz assim: Vi outro anjo forte, descendo do céu, envolto em nuvem com o arco-íris por cima da sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo. E ele tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e bradou em grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Verso 4. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi a voz de um anjo dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escrevas. Então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já o quê? Já não haverá o quê? Demora. Já não haverá demora, disse o anjo. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos os profetas. A voz que eu vi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro da mão que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo dizendo que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. E na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Primeira pergunta. Primeira pergunta a esta querida igreja: quem é o anjo que aparece ao profeta João em Apocalipse 10? João está na ilha de Patmos, preso, e ele está recebendo a revelação de Deus desse conteúdo. E o versículo 10 diz que ele viu um outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem. Quem é esse anjo que desceu e que João viu em Apocalipse 10? Quem é esse anjo? Falem alto. É o anjo Gabriel? É um querubim? É um serafim? Quem é esse anjo? Jesus Cristo. Nós não estamos falando de um anjo qualquer, nós estamos falando da segunda pessoa da Trindade. Jesus, em pessoa, aparece ao profeta João na ilha de Patmos. E Jesus traz em sua mão o quê? O quê?
Falem alto. Um livrinho. Pergunto, esse livrinho está aberto ou está fechado? Está aberto. A expressão é livrinho. Por que é livrinho? Porque esse livrinho se trata de o quê? De uma porção das Escrituras Sagradas. E a pergunta que eu faço à igreja é: qual é esta porção das Escrituras que Jesus trazia aberto em suas mãos? Qual é essa porção? Quem vai responder vai ganhar um presente. Esta porção era a porção do livro de Daniel. Jesus traz o livrinho de Daniel aberto ao profeta João. E Jesus vem dar a João a revelação que ele omitiu dar a Daniel. Porque quando Daniel recebeu o registro de Deus, Deus disse: sela a palavra, fecha o livro, porque a profecia é para o tempo do fim. E Daniel morreu sem saber o entendimento do que ele havia recebido por Deus. Agora, 600 anos são passados. E Deus aparece ao profeta João na ilha de Pátimos. E João recebe a presença de Cristo Jesus, que traz o livro de Daniel aberto. E Jesus vem com o livro aberto para dar a João o entendimento que ele ocultou ao profeta Daniel. Naquele momento o céu e a terra estavam ligados. Havia grande expectativa. Porque Deus iria revelar ao profeta João o grande mistério, o mistério de Deus que a Bíblia fala em Apocalipse 10. E eu quero fazer uma pergunta a vocês. Qual é o grande mistério da palavra de Deus? Qual é o grande mistério que Deus sempre ocultou aos seus profetas, amigo? Qual é o grande mistério que Deus tem ocultado na sua palavra, a Bíblia? Qual é o grande mistério? É o dia da volta do Senhor Jesus, a segunda vinda de Jesus. Esse é o grande mistério que todos os 40 autores da Bíblia quiseram saber. E quando Jesus vem com os 7 anjos, os 7 trovões, para poder revelar esse mistério, você pode ver, no versículo 4 diz assim: logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, o profeta João ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo o quê? Guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. O segredo do mistério, o grande mistério de Deus, não foi revelado ao profeta João. E Jesus disse aos seus discípulos, de que nem os anjos, mas somente quem sabe desse dia da volta de Jesus? O Pai. O Pai é quem sabe o grande mistério da volta de Jesus. Queridos, por que nós estamos estudando Apocalipse 10 aqui neste culto? Porque aqui está narrada a origem da igreja adventista do 7º dia. Aqui está registrado o conteúdo que mostra a nossa certidão de nascimento como igreja. A certidão de nascimento da igreja adventista é Daniel capítulo 8, verso 14 e Apocalipse 10. Daniel 8,14 e Apocalipse 10. Daniel 8,14 diz o quê? Até, vamos falar juntos? Até 2.300 e o santuário? Por que nós estamos citando esse texto? Porque todos os nossos pioneiros, eles se concentraram em cima do entendimento desta passagem das Escrituras. E eles tentaram interpretar o que Daniel 8,14 significava. E eles chegaram a uma conclusão, de que o santuário era a terra, e de que Deus agora vinha para purificá-la, ao final dos 2.300 anos, contando de 457 a.C., em direção ao calendário cronológico, você chegaria exatamente ao dia 22 de outubro de 1844.
o 10º dia do 7º mês do calendário judaico, o mês de Tisri, contando 2.300 anos, você chegaria exatamente a 22 de outubro. Recentemente eu recebi a visita de um colega que visitou vários institutos astronômicos do mundo inteiro, Londres, da Califórnia, da Rússia. Ele foi a vários locais para poder fazer o cálculo dos 2.300 anos. E sabe o que ele me falou dentro do Centro White? Ele falou assim: pastor Stencil, hoje nós podemos provar humanamente o cumprimento exato da profecia de Daniel 8,14, com fração de minutos, pelos cálculos da ciência. Minutos. Quando Deus fala, Ele cumpre o que Ele falou. Para Deus, 1 minuto, 1 segundo, tem o seu valor. Um dia tem o seu valor. Um ano tem o seu valor. E quando os adventistas pioneiros começaram a estudar, eles interpretaram, como todos sabemos, que esse seria o cumprimento do grande mistério de Deus, a vinda e a aparição do Senhor Jesus Cristo nas nuvens dos céus. E eles aguardaram, mas amigos, eles não somente aguardaram, eles saíram para pregar. E aí está a foto dos grandes pregadores desta mensagem. Entre eles se destacam esse homem, um padre, Manuel Lacunza, que não era um adventista, mas era um padre católico, que pregou a volta de Jesus aqui na América do Sul. Ele era chileno, era jesuíta, mudou de nome, o seu nome não era Manuel Lacunza, o seu nome era um nome hebraico. Aqui está Edward Irving, um grande pregador. Aqui está o grande teólogo Joseph Wolff. Todos eles pregaram a volta de Jesus ao redor de 1843, 1844. Mas um personagem se destaca nesse slide: Guilherme Miller. Guilherme Miller, estudioso, autodidata, grande leitor. Ele devorava livros, por onde passava ele procurava em primeiro lugar a biblioteca da cidade. Ele entrava na biblioteca e ele queria ler. E ele tinha uma mente privilegiada. E ele começou a estudar Apocalipse 10 com Daniel 8. E ele chegou à conclusão de que Jesus voltaria ao redor de 1843, 1844. E amigos, atentem ao que eu vou dizer a vocês. Esses homens e esses pioneiros saíram a pregar esta mensagem. Pregaram nas ruas, nas praças, nas alamedas, nas casas. E a voz dessa pregação era uma só: Jesus está voltando, Jesus está voltando, preparem-se, Jesus está voltando. Jovens, crianças, adultos, idosos, homens e mulheres, de todas as raças e gêneros e cores, todos saíram para pregar, porque no coração deles havia plena convicção de que Jesus voltaria em 22 de outubro de 1844. Esta mensagem, amigos, foi pregada por cerca de 75 grandes pregadores ao redor de todos os continentes da terra. Esta mensagem foi pregada na Austrália, na Ásia, na África, na Europa e nas Américas. Todos ouviram esta mensagem. E queridos, eles pregaram e anunciaram. De acordo com os estudos, nós sabemos que o movimento millerita pregou esta mensagem para cerca de 500 mil de americanos na América do Norte. 500 mil de pessoas só na América do Norte ouviram esta mensagem. Mas quando faltava uma semana para o dia 22 de outubro, todos os pregadores pararam de pregar. Voltaram para suas casas para aguardar o glorioso dia do dia 22 de outubro. Deixaram todas as suas coisas e voltaram para suas casas e suas famílias a fim de aguardar esse grandioso dia. E quando eles voltaram, eles chegaram ao dia 21 de outubro. E quando chegaram ao dia 22 de outubro, viraram um para o outro e disseram: escuta, hoje é o nosso último dia na terra. É o nosso último dia de dor, de sofrimento, de doenças.
é o nosso último dia na terra hoje. E eles se abraçavam, se ajoelhavam, oravam a Deus. Muitos saíram para os campos, outros foram para os bosques, outros foram para as montanhas, alguns ficaram em casa. E quando o relógio bateu meio-dia, não havia nenhum sinal no céu. 3 da tarde, nenhum sinal no céu. Quando deu o horário mais esperado, o horário do pôr do sol, quando encerra-se o dia, de acordo com o princípio bíblico, nenhum sinal no céu. Então viraram um para o outro e disseram: será que Jesus não vem hoje? Não, vamos esperar até a meia-noite, quando encerra o horário do relógio. E eles esperaram até as 10, até as 11 e até a meia-noite. E quando o relógio bateu meia-noite, e olharam para o céu, e Jesus não estava lá, eles passaram pela mais profunda decepção que qualquer ser humano pode imaginar. Nós conhecemos essa experiência como grande desapontamento. Você e eu jamais poderemos imaginar a grande decepção que aqueles homens passaram naquela terça-feira do dia 22 de outubro de 1844. Uma terça-feira. Mas, amigos, as pessoas que estavam estudando a Bíblia olharam umas para as outras e disseram: escuta, aonde nós erramos? Vamos voltar à palavra de Deus, a Bíblia, e retomaram o estudo, foram a Daniel e Apocalipse 10, e eles leram o último verso de Apocalipse 10, que nós não lemos hoje aqui cedo. Vamos lê-lo agora? Apocalipse 10, versículo 11, diz assim: então me disseram, é necessário que ainda o quê? Profetizes a respeito do quê? Muitos povos, o que mais? Nações, línguas. Ainda havia uma tarefa para aquele povo realizar. Ainda havia uma missão para aquele povo cumprir. Eles tinham que anunciar ao mundo. Agora, queridos, eu quero chamar a atenção de todos vocês. Por favor, atentem ao que eu vou dizer agora. Pastores, anciãos, membros de igreja. Deus jamais abandona aquele que faz da palavra, da sua palavra, a Bíblia, o seu guia, a sua bússola. Deus jamais abandona um filho que faz da Bíblia a sua norma de fé. E olha bem o que aconteceu. No dia 22, houve a grande decepção. Mas eles voltaram para estudar a palavra. E no dia seguinte, dia 23, um daqueles membros daquele grupo, ele estava andando com 2 colegas. O seu nome era o quê? Como era o nome dele? Como era o nome dele? Irã Edson. Ele estava na companhia de 2 colegas, saindo de um celeiro na fazenda do seu pai. E quando eles começaram a sair do celeiro, entraram dentro de um milharal. E ao entrarem dentro do milharal, eis que Irã Edson olhou para cima. E ao ele olhar para cima, Deus revelou àquele homem, um jovem, um pequeno vislumbre. Não foi uma visão, um insight. Ele olhou para cima e ele viu Jesus Cristo no lugar do santuário celestial. E Jesus se levanta do seu trono, que está no lugar santo, e ele anda em direção até o lugar santíssimo, onde está o Pai. E aquela visão trouxe aqueles homens e mulheres a interpretação, o conhecimento do que estava escrito em Daniel 8,14. Naquele dia se cumpriu a profecia. Jesus Cristo se levanta do lugar santo para iniciar uma nova etapa no seu ministério do santuário celestial.
que nós chamamos do quê? Do juízo o quê? Investigativo. Então, queridos, nesta manhã, eu quero mostrar para vocês de que esse é o primeiro característico desta igreja. A nossa história está registrada na palavra de Deus, Apocalipse 10. Porque a partir desse momento, nasce a igreja adventista. Com quem? José Bates. Quem mais? Tiago White. E quem mais? Ellen White. E quem mais? John Andrews. Se eu fosse perguntar a você... Obrigado. Me perdoem. Se eu perguntasse a você nessa manhã, quais são os 4 pioneiros da igreja adventista? Quais são eles? Primeiro, José Bates, o mais importante pioneiro, José Bates. Segundo, Tiago White. Terceiro, Ellen White. Quarto, John Andrews. 4 grandes pioneiros da igreja adventista. Guarde esses 4 nomes, ok? Eles foram os fundadores e os originadores desse movimento. Vamos agora à segunda característica. A segunda característica nos fala da identidade profética. Nós vimos a primeira. Eu disse que a primeira é a nossa certidão de nascimento. A nossa identidade é o nosso RG. Pastor, o que é o IRG? A igreja adventista tem uma certidão de nascimento bíblica? Sim, Apocalipse 10 e Daniel 8. Mas a igreja também tem uma identidade. O que é identidade? Identidade é aquilo que caracteriza uma pessoa, ou um movimento, ou um grupo, ou uma igreja. E eu pergunto, qual é a identidade da igreja adventista? Está na Bíblia? Vamos abri-la? Abra sua Bíblia, Apocalipse 12. Apocalipse 12 e o versículo 17. A igreja tem 2 características que mostram a sua identidade. Quais são elas? Diz assim, Apocalipse 12, 17, diz assim: irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus, e tem o quê? A palavra de Deus está falando que a igreja verdadeira, de Apocalipse 12, tem o quê? 2 características. Número 1, os que guardam o quê? Os mandamentos de Deus. Número 2, os que têm o quê? O testemunho de Jesus. Mas alguém que está aqui nesta manhã poderia dizer assim: pastor Stencil, eu conheço igrejas que guardam os mandamentos de Deus. Guardam os 10 mandamentos, inclusive o sábado. E eu diria para você, eu também conheço. Várias delas. De acordo com alguns estudos, existem mais de 400 igrejas que guardam o sábado. Os judeus. Mas a Bíblia fala que tem um segundo característico, que tem o testemunho do quê? De acordo com o testemunho de Jesus na Bíblia, significa o quê? Apocalipse 19, 10, nós sabemos que o testemunho de Jesus é o quê? O dom de profecia. Aí alguém poderia dizer, mas pastor Stencil, eu conheço igrejas também que têm o dom profético, que têm profetas. E eu diria a você, eu também conheço. Várias delas. Mas a pergunta que eu tenho a fazer a você é a seguinte: as igrejas que guardam os 10 mandamentos têm o dom de profecia? Sim ou não? Não. E as igrejas que têm o dom profético guardam os 10 mandamentos? Sim ou não? Também não. Então, um item exclui o outro. A Bíblia diz de que os mandamentos, os 10 mandamentos e os testemunhos marcam a característica da igreja verdadeira da palavra de Deus, a Bíblia, a igreja remanescente. Mas nesta manhã eu queria lembrar vocês de algo interessante. Toda vez que Deus vai mudar ou vai alterar a história da humanidade, Deus chama um profeta. A palavra de Deus nos diz lá em Amós 3,7. Vamos ler todos juntos o que está ali na tela. Vamos ler todos juntos. Vamos lá. Certamente o Senhor
fará coisa alguma sem primeiro seus segredos aos seus servos os... Deus não faz nada sem antes chamar um profeta para dizer a ele o que ele vai fazer para com o mundo. Ele não faz nada. Vamos ver a história, por exemplo. No caso do dilúvio, quem Deus chamou para anunciar o dilúvio? Noé, foi um profeta, pregou 120 anos. Quem Deus chamou para conduzir o seu povo? Abraão. Quem Deus chamou para ser profeta perante o povo lá no Egito? Moisés, Samuel, Jeremias. Agora eu quero chamar a sua atenção, por favor, a um desses profetas que está aí. Quando Jesus veio a esse mundo e nasceu de Maria, Deus também prenunciou a vinda do Messias. E ele enviou um profeta. A primeira vinda de Jesus a essa terra foi prenunciada por um profeta que pregou uma mensagem. Como era o nome desse profeta? João Batista. Agora a segunda pergunta. Qual era a mensagem desse profeta? Qual era a mensagem desse profeta, João Batista? O que ele pregou? Falem alto, o que ele pregou? Arrependei-vos, pois é chegado o quê? O reino dos céus. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Essa foi a mensagem de João Batista. Só que eu quero fazer uma pergunta para vocês. João Batista escreveu algum livro na Bíblia? Não há nenhum registro dele escrever livros. Mas o que Jesus disse a respeito de João Batista? De que dos nascidos de mulher, nenhum foi o quê? Igual a João Batista. Para ser profeta, amigo, não há necessidade de ter escrito na Bíblia. Deus pode suscitar profetas para momentos específicos, para ocasiões específicas, para circunstâncias específicas, para alertar, orientar pessoas ou mesmo o seu povo. Assim foi com João Batista. Mas eu faço uma pergunta para vocês. Se Deus chamou um profeta para anunciar a primeira vinda de Jesus, será que Deus também não enviaria um profeta para preparar e orientar o povo antes da segunda vinda de Jesus? Ponto de interrogação. Será que Deus deixaria a segunda vinda sem avisar ninguém que ele está voltando? Será que ele não mandaria alguém para anunciar e preparar o povo para a sua segunda vinda? E eu quero perguntar a vocês, nesta manhã, quem Deus chamou para preparar o seu povo, a sua igreja, para a segunda vinda do Messias? Quem Deus chamou? Deus chamou uma jovem. Seu nome? Ellen Gold Harmon. Depois de 1846, se tornou Ellen White. Uma jovem totalmente enferma, absolutamente enferma. A menos provável de todas. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantos têm 17 anos? As meninas aqui, só meninas. Quantos têm 17 anos? Deixa eu ver as mãos. Levanta alto. Tem uma menina aqui, outra aqui, que lindo, olha lá. Lá atrás, tem alguém com 17 anos? Moça? Temos duas jovens com 17 anos. Ela tinha a sua idade. Só que ela tinha pneumonia dupla nos pulmões. E os médicos disseram que ela ia morrer. E Deus chamou ela nessa circunstância. Lhe concedeu uma visão em dezembro de 1844. E a visão é esta visão que está aqui, nesse lindo quadro que foi colocado no tanque batismal. É chamada a primeira visão, ou a visão do caminho estreito. Quem vier hoje à tarde eu vou contar essa história. Uma belíssima visão. Ela viu o povo de Deus caminhando em direção à terra prometida. Mas queridos, eu queria nesta tarde, nesta manhã melhor, falar a vocês que ela recebeu um trabalho muito difícil. Eu vou encurtar a mensagem em função do tempo. Queridos, quando ela iniciou o seu ministério, homens e mulheres começaram a acusá-la. Você é uma falsa profetisa, você é uma falsa profetisa. Por que falaram isso dela? Porque naquele período haviam se levantado falsos profetas. Dentre eles, aí está um deles, Joseph Smith.
é conhecido como, ele se chamava um profeta, que recebia sonhos de um anjo chamado anjo o quê? Moroni. E ele escreveu um livro chamado o Livro de Mórmon. E esse Livro de Mórmon, de acordo com ele, era mais importante do que a própria Bíblia. E esse homem morreu em 1844. Além dele, surgiu também uma mulher chamada Anna Lee, no mesmo período de Ellen White. Anna Lee se dizia a mãe de Deus, a grande profetisa. Se considerava a mãe de Deus, e ela fundou um movimento chamado Shakers. Shakers em inglês quer dizer agitadores. Essa igreja hoje tem 4.000 membros espalhados pela terra. Mas amigos, dentre todos esses fenômenos de profetas que surgiram nesse período, o que mais marcou foi as famosas irmãs Fox. 2 irmãs, que se diziam ouvir batidas na parede do seu quarto, na sua casa, e milhares de pessoas começaram a vir de todos os lugares do mundo para poder ouvir aquelas batidas que eram coisa absolutamente sobrenatural, estranha. Vinham pessoas da Europa, da América inteira. De acordo com estudiosos, 3 milhões de pessoas visitaram a casa das irmãs Fox, que fica na cidade de Hydesville, no estado de Nova York, lá em cima no Nova York. Amigos, esse foi de fato a origem do espiritismo moderno, as famosas batidas na casa da irmã Fox. E esse espiritismo moderno que surgiu aqui, está hoje enfronhado, integrado a muitas coisas que nós vemos, ouvimos e presenciamos. Querem que eu fale algumas? Vou falar novelas, filmes, desenhos animados, esporte. Há muitas pessoas que estão ligadas a esse movimento espírita, que estão sendo influenciadas pelo espírito do mal. Mas nessa hora eu quero destacar a vocês, rapidamente, uma experiência que aconteceu nesse período. Essa experiência aconteceu quando Ellen White estava com 17 para 18 anos. Dois jovens, chamados Sargent e Robbins, chegaram publicamente a Ellen White e disseram com o dedo apontando para ela e dizendo: você é uma falsa profetisa, você é igual a esses outros profetas que a gente conheceu, você se diz uma verdadeira profetisa, mas você é falsa, até o ponto em que Ellen não aguentava mais. E um dia ela decidiu ir até esses dois rapazes, Sargent e Robbins, e disse a eles: escuta, vocês nunca conversaram comigo? Por que vocês estão me afirmando que eu sou uma falsa profetisa? Vocês nem me conhecem. Vamos sentar e vamos conversar para podermos então saber se eu sou uma falsa profetisa ou não. E eles então combinaram o dia, a hora e local, e ela pegou sua charrete com a sua secretária e foi até o local. Quando chegou no local, lá da casa, eis que ela bateu na porta e ninguém estava na casa. Aqueles dois jovens haviam sumido, 20 quilômetros ao sul do local onde eles haviam combinado. Mas quando ela voltou para a carroça, subiu na carroça e se assentou, eis que a carroça começou a cavalgar, o cavalo começou a cavalgar, sem o controle da pessoa que manejava a carroça. E o cavalo cavalgou 20 quilômetros ao sul de onde eles haviam combinado se encontrar. E repentinamente o cavalo parou em frente de uma casa. Ela entendeu, Ellen, que deveria descer, e ela desceu da carroça, e ela foi até a casa, bateu na porta da casa. O dono da casa, irmão Tyre, veio e abriu a porta, e quando ele abriu a porta, Ellen estava ali. E ela entrou. E ao entrar, lá na sala de estar da casa, estavam os dois acusadores, Sargent e Robbins. Um olhou para o outro e disse: escuta, quem avisou para ela que nós viemos para cá? Quem disse? Não havia WhatsApp, não havia Facebook, nada disso, não havia
Nada. O Espírito Santo simplesmente guiou aquela carroça e levou até o local. Quando ela entrou na sala, eles estavam numa reunião de oração, cantando, orando. Passado algum período de tempo, eis que o Espírito de Deus apareceu a Ellen em uma visão. E como foi muito bem aqui dramatizado na historinha infantil, Ellen entrou em visão, e quando ela entrava em visão, ela geralmente colocava o seu pé para trás, ela se inclinava o corpo para trás, e ela olhava para cima. E ao ela fazer isso, amigos, ela entrou em visão. Os seus acusadores não queriam que ela entrasse em visão, e portanto começaram a cantar, a falar alto, a gritar, a ler textos da Bíblia, tentando impedir que aquela visão se manifestasse e se cumprisse. Mas tudo em vão. Ela serenamente, olhando para o céu, permaneceu em visão. O dono da casa, o irmão Tyre, havia ouvido falar que para você testar um profeta, você deve pegar a Bíblia, a palavra de Deus, abrir a Bíblia e aproximar a Bíblia do profeta no momento em que ele está recebendo a visão, para ver qual será a reação do profeta perante a palavra de Deus. E foi o que ele fez. Ele pegou uma Bíblia Família de 8 quilos, abriu a Bíblia Família e com as 2 mãos ele veio em direção a Ellen, lembrando que Ellen estava em visão. E ele abriu a Bíblia e veio em direção a Ellen, e veio. E ele chegou a Bíblia bem próximo ao peito de Ellen, e quando ele colocou a Bíblia bem próxima, Ellen em visão tomou a Bíblia aberta dele, e com a sua mão esquerda fragilizada, debilitada, ergueu a Bíblia bem alta, bem alta, bem alta ao ponto de não poder ver o que estava escrito na Bíblia, e com a sua mão esquerda erguida, ela folheava a Bíblia com a mão direita, e com o seu dedo indicador direito, ela voltava para o texto bíblico, sem ver, e ela proferia o conteúdo daquilo que estava escrito. E ela fez isso mais de 10 vezes, mostrando textos da Bíblia que falavam sobre a volta de Jesus e sobre o juízo final de Deus. Aqueles homens, não acreditando, o que fizeram? Subiram na cadeira para verificar se o que ela estava lendo era exatamente o conteúdo da Bíblia. E eu quero dizer a vocês que palavra por palavra, linha por linha, texto por texto, era exatamente a expressão do que estava escrito na palavra de Deus. Aqueles jovens nunca mais levantaram uma palavra contra Ellen White, e eles se converteram ao adventismo. Queridos, não pensem vocês que ser um profeta é algo simples. Os profetas são perseguidos, são maltratados, são mal compreendidos, são acusados. Esta visão foi a maior visão que ela recebeu, durou 4 horas e meia esta visão. 4 horas e meia na casa do irmão Tyre. Mas queridos, aí está a Bíblia. A Bíblia está no Centro White, Centro de Pesquisas. Quantos de vocês já foram ao Centro de Pesquisas? Deixa eu ver as mãos. Maravilha. Tenho aqui uma aluna minha, que alegria te ver. Aí está a Bíblia. E eu queria falar para vocês que ao longo dos seus 70 anos de ofício profético, ela recebeu da parte de Deus 2.000 sonhos e visões. Desses 2.000 sonhos e visões que ela recebeu, ela escreveu manuscritos iguais a este, 100.000 páginas de manuscritos iguais a esse. Esse aqui é um manuscrito do Grande Conflito, que nós temos no Centro White. 100.000 páginas. Ela nunca usou uma máquina de escrever para datilografar os seus escritos, sempre à mão. Às vezes ela ditava alguma coisa para as suas secretárias escreverem. Dessas 100.000 páginas de manuscritos que ela escreveu, amigos, nós temos hoje já publicados cerca de 150 livros em inglês e 93 livros em português. Mas uma coisa que nos chama a atenção do ministério dela é o centro do ministério dela. O ministério dela, ela tem um grande
amor e uma grande paixão por um assunto, e esse é a vida de Jesus. Jesus foi a sua grande paixão. Uma vez ela escrevendo para o Dr. Kellogg, ela disse: você sabe que todo o meu tema, no púlpito ou em particular, pela voz ou escrita, é o quê? É a vida de Cristo. Queridos, eu vou agora encerrar falando sobre o último tema. O último tema. Nosso tempo já foi. Foi para a glória, o tempo já se passou. Mas é o último item. A terceira e última característica. Vá a Apocalipse 14, amigos. Apocalipse 14. Abra sua Bíblia. Apocalipse 14, nós encontramos a última característica. Diz assim o texto. Verso 6, 14, 6. Diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o quê? Falem alto, tendo o quê? Eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo no verso 7, dizendo como no verso 7? Ok, antes de falar temei a Deus, há uma expressão que eu quero chamar a sua atenção. O que diz aí o relato? Dizendo como em? Olha só, o anjo tem na mão o evangelho o quê? Eterno. E no verso 7, a revelação diz que esse evangelho deve ser proclamado como? Com grande voz. Com grande voz, com grande poder. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Amigos, aqui está a nossa terceira característica como povo de Deus. Nós temos na Bíblia registrada uma missão. Nós não fomos chamados por Deus apenas para ser uma igreja distinta, diferente. Nós fomos chamados por Deus para cumprirmos uma missão, e a missão está registrada na Bíblia, Apocalipse 14, 6. Nós temos que levar ao mundo e proclamar ao mundo, a cada nação, tribo, língua e povo, o grande evangelho eterno da salvação em Cristo Jesus. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, é chegada a hora da volta de Jesus a essa terra. O juízo de Deus indica o retorno de Jesus a essa terra, e nós estamos vivendo ainda, amigos, em tempo de graça, em tempo de nós podermos fazer esta obra. Deus está nos dando esse período de graça para isto, e nós precisamos nos levantar, precisamos reavivar-nos, reformarmos, buscarmos um caráter igual e semelhante ao caráter de Jesus Cristo, para estarmos aptos a levar ao mundo o conhecimento desta mensagem. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do juízo. E agora eu quero mostrar para vocês, amigos, o que a revelação de Deus fala. Não sou eu que estou falando, é a revelação de Deus. Olha bem o que esse texto fala. Em sentido especial, foram os adventistas do sétimo dia, postos no mundo, como vigias e portadores de luz. A eles foi confiada a última mensagem de advertência a um mundo a perecer. A quem foi confiada esta mensagem, amigos? Falem alto para mim, a quem foi confiada? Aos adventistas do sétimo dia. Está escrito detalhe por detalhe desse povo. Aos adventistas do sétimo dia. Foi confiada a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. Agora, amigo, quando a gente olha para o mundo, dá uma olhadinha nisso. Janela 1040, moram ali 3 bilhões de pessoas. Já pensou que coisa? Dá uma olhada quando a igreja começou. Quando a igreja começou em 1863, nós éramos um adventista para cada 373 mil pessoas na terra. Hoje, em 2015, nós somos um adventista para cada 288 pessoas na terra. Mas eu quero dizer a você uma coisa, eu não tenho mais tempo, porque o meu tempo já esgotou, e você também. A cada segundo nascem 5 pessoas na terra. 5.
por segundo na terra. Morrem duas por segundo na terra. Sobram 3. A cada segundo, em média, são adicionadas ao planeta Terra 3 pessoas. Se você multiplicar o número de segundos por número de 3, você vai chegar a um total de 259.200 pessoas a mais na Terra todo dia. É uma cidade de São Caetano a mais todo dia na Terra. A pergunta é: quem vai levar o evangelho para essas pessoas que nasceram hoje? Quem vai levar o evangelho para essas criaturas que nasceram em um local onde jamais se ouviu o nome de Jesus Cristo? Quem vai levar? Deus chamou você e eu para levarmos esse evangelho. E o convite, amigos, é feito a nós. E nós hoje, neste sábado, estamos reafirmando o nosso compromisso de cumprirmos esta missão, de levarmos ao mundo o conhecimento desta verdade, este evangelho eterno. E eu estou falando aqui para jovens que estão me ouvindo atentamente. Vocês, jovens, são chamados por Deus. Temos aqui um grupo grande de comportores que estão no projeto Sonhando Alto. Vocês, jovens, são chamados por Deus para se levantarem e levarem ao mundo o conhecimento dessa verdade. Sabe por que eu estou falando para vocês? Porque quando a igreja começou, se você somar a idade de todos os pioneiros, você vai chegar ao número de 23 anos. Eles eram todos jovens quando começaram o trabalho. Jovens. Deus conta com jovens. Deus conta com os adultos. E eu quero encerrar esse momento lendo com vocês em alto e bom som esse texto que está na tela. Vamos nos colocar em pé para nós encerrarmos esse momento. Eu quero ler esse texto com vocês, todos juntos, em uma só voz, com toda a convicção que temos no nosso coração. Vamos ler esse texto para então encerrarmos o culto nesse momento. Vamos lá, todos juntos. Vós, porém, sois sacerdócio, nação, povo de propriedade, a fim das virtudes daquele chamou das trevas para a sua. Que Deus os abençoe. Vamos orar. Feche os seus olhos. Amado Deus, aqui está a tua igreja. Nós ouvimos nesta manhã a tua palavra. E o teu Espírito agora, Senhor, toca o nosso coração e nos desafia a nós respondermos ao desafio que tu colocas diante de nós. Lá fora, há milhões e bilhões de pessoas que não conhecem a Jesus. Há pessoas em todas as tribos, línguas e povos, nações, que jamais ouviram o nome Jesus. E tu colocaste esse desafio para esta igreja, de levar ao mundo o evangelho eterno. Senhor, ajuda-nos como igreja a sermos corajosos, a sermos pessoas determinadas para nos levantarmos e em grande voz proclamarmos a todo mundo de que Jesus está voltando. Ó Deus, coloca a tua bênção sobre cada membro, cada jovem, cada criança, cada adulto, idoso que está aqui na tua igreja nesta manhã. Que o teu Espírito transforme cada uma dessas pessoas em verdadeiros instrumentos da tua palavra, em verdadeiras ferramentas para proclamar do teu amor e da tua breve volta a esse mundo. E assim, Senhor, ainda em nossa geração, nós queremos ver Jesus voltando nas nuvens dos céus. Despeça-nos agora com a tua bênção e conceda-nos a todos uma ótima escola sabatina, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.